21, a partir do versículo de número 28. E você vai ler esse texto comigo, você vai pensar assim, o que é que o pastor vai tirar daí, né? Tem muita coisa importante para nós aqui, porque a lei pode não ser mais aplicada quase, praticamente aos nossos dias, pela sua regência, a situação vivida naquela época, mas o que está por trás da lei, as intenções, elas podem ser aplicadas. As intenções de Deus para nós, elas são eternas, elas não mudam nunca. E olha o que diz aí o versículo 28, se um boi escornear um homem ou uma mulher e este morrer, certamente será apedrejado o boi e sua carne não se comerá, mas o dono do boi será absolvido. Mas se o boi dantes era escorneador, e o seu dono, tendo sido disso advertido, não o guardou, o boi, matando o homem ou mulher, será apedrejado, e também o seu dono será morto. Se lhe for imposto resgate, então dará como redenção da sua vida tudo quanto lhe for imposto. Quer tenha o boi escorneado a um filho, quer uma filha, segundo este julgamento lhe será feito. E se o boi escornear um servo ou uma serva, dar-se-á 30 ciclos de prata ao seu senhor, e o boi será apedrejado. Amém, queridos? Bem, nós estamos estudando essas leis e elas são importantes. E aí, todas as vezes que estudamos lei do Velho Testamento, quando nós vamos interpretar a Bíblia e colocá-la numa aplicabilidade para a nossa vida atual, nós sempre precisamos pensar em duas questões. A primeira delas, como que eu posso entender a sua lei no seu contexto original. E nós estamos num contexto ali de uma vida no campo. Então, por isso, um boi é usado. Inclusive, o Código de Hammurabi, que é um código de leis antigo, ele também usa o boi como exemplo, nesse caso aqui, quando estabelece uma lei também, nesse sentido. O que o autor, Moisés, está relatando aqui é diretriz do próprio Deus. E quais são as leis envolvidas aqui? Se o boi, se ele chifrasse, se ele desse uma chifrada num homem e numa mulher, e essa pessoa morresse, o boi seria morto, apedrejado. E seria morto apedrejado, isso já impediria o uso da sua carne. Era como se ele sofresse uma espécie de morte amaldiçoada. Nem a sua carne poderia ser comida porque ele tinha tirado a vida de uma pessoa. Agora, se ele nunca tinha chifrado ninguém, automaticamente o dono não era culpado, porque não havia precedente. Mas se fosse um boi violento, que estava sempre tentando chifrar alguém, e ele chifrasse alguém e matasse alguém, o boi seria morto e o dono também, porque o dono já tinha sido avisado de que não poderia deixar aquele boi livre no campo. Agora, tem um detalhe interessante. Se fosse interessante a família do falecido, morto, as chifradas por aquele boi, de receber um resgate, então ela exigiria um resgate e o dono do boi teria que pagar para não morrer. Então havia, na verdade, uma espécie de ressalva, né? O meu boi matou o seu filho, mas se você entender que você pode receber um resgate, você cobra o preço e se eu tiver condições, eu pago e livro a minha vida. Então isso acontecia muito. Não, tudo bem, nós não vamos exigir sua morte não, mas nós queremos a sua casa. E o cara tinha que entregar a chave de casa para outra pessoa, para não morrer, junto com o boi, porque ele sabia que o boi era violento. Até aí tudo bem? Bem, no versículo 31, quer tenha redenção da sua, quer tenha o boi escorneado a um filho, uma filha, segundo esse julgamento, será feito, não muda nada. O que muda é só se ele chifrar um escravo, porque o escravo tinha aquela situação de que você comprava o escravo, então você já tinha um gasto com o escravo. Você alimentava um escravo, então você também já tinha outro gasto com o escravo. E muitas vezes você comprava o escravo para ele não morrer de fome. Ainda tem esse detalhe. Alguns senhores naquela época nem precisavam de escravos, mas eles adquiriam escravos para salvar vidas, é uma realidade. Principalmente quando era escravo de alguém
pai de alguém que gostava, filho de alguém que gostava, então eles acabavam trazendo para perto da família. Mas nesse caso o boi seria apedrejado e o dono do boi violento, sabendo que o boi era violento e deixou o boi solto e ele matou um escravo, ele tinha que pagar uma multa de 30 siclos, que é uma multa considerável. Nós estamos falando aí do preço de um carro popular hoje, de um carro aí na casa dos 40 mil reais. Então, nós estamos falando de uma multa considerável para os tempos daquela época. Era algo considerável. Bem, os animais podem ser perigosos. Nós estamos percebendo isso aqui, principalmente naquela época. Hoje não é muito diferente não, tá? Não é muito diferente. Tem gente que tem cão bravo no quintal. Tem ou não tem? Eu tenho uma pincherzinha que ela deita no chão, o gato do vizinho pula o muro, vem, come no pote dela e ela fica olhando assim, ó, frente dela. E quando ela se cansa daquela cena, ela levanta e vai deitar lá dentro, para deixar o gato à vontade. Esses dias nós estávamos em casa lá e caiu um morceguinho de um teto lá do... De vez em quando a casa lá tem um ladinho lá que é um pouquinho alto, e aí os morcegos criam um filhote lá de fora. Aí cai no chão, a gente já sabe que vai morrer, porque não tem como. A rolinha eu dei um jeito, né? Dei comida para a rolinha 3 meses, quase lá, 2 meses. Mas o morcego, como é que eu vou dar comida para um morcego? Né? O negócio é mais complicado. E o morceguinho passando para lá e para cá. E a minha cachorra é tão brava que faltou pouco, ela lambeu o morcego. Então, tem cachorro e tem cachorro. Tem cachorro que é manso, é o caso da minha lá. Mas tem cachorro que é bravo. E vira e mexe você ouve falar de alguém que foi atacado por um cachorro. Esses dias mesmo aí, deve ter uma semana, eu estava vendo no Facebook, um pastor alemão que salvou a vida de uma menininha. Porque o cachorro partiu para cima da menininha e o pastor alemão entrou na frente, brigou com o cachorro. Eu não vou nem falar em pitbull, não. Porque existe uma lenda aí de que o pitbull é bravo por natureza, e hoje já está comprovado que é questão da... Claro que algumas raças são mais inclinadas, né, para braveza do que outras, mas tudo depende da criação, né, do que o dono dá. Então, você que tem animal bravo aí, essa mensagem, ela serve diretamente para você. Porque o que a Bíblia está nos ensinando? Que você é responsável pelo bicho que tem. Lembra quando eu falei que tem 2 coisas que você tem que levar em consideração? Interpretar o texto no seu contexto, na sua época, e em segundo lugar, o que esse texto tem a ver, ou que ver com a gente? Onde ele é aplicável? E ele é aplicável justamente no mundo animal. Você, diante de Deus, não é diante só da sociedade, não. Isso é lei de Deus. Isso é um dos 613 mandamentos do Velho Testamento. Você é responsável pelo bicho que tem. E não é só quando ele pode ferir alguém, não. Pelo barulho que ele faz, pelas pragas que ele pode trazer. Eu tenho periquito. Aliás, eu tenho 40 periquitos. O negócio foi criando, parecia coelho. Teve uma hora que eu falei, vocês querem saber de uma coisa? Não vai rolar mais não, acabou o playground. Eu tirei todas as casinhas lá de dentro, não tem onde mais botar o ovo. Porque eu não estava aguentando mais, eu comecei gastando 10 conto de mistura para periquito, eu já estou gastando 250. Onde vai parar esse negócio? Minha mulher não quer que vende, porque não, esse aí é o Clécio, ele vai vender o Clécio. Não pode, porque cada periquito tem um nome. Não, essa é a Lene, vai vender a Lene. Oh, meu Deus, já era para estar ganhando dinheiro com isso aí, né? Não, mas ele é tão lindinho. Pois é, nosso, é tudo nosso. Vai vender nenhum, tá bom, vai vender nenhum. Mas aquele negócio foi uma barulhada danada. Eu tive que montar um viveiro com acústica, botar vidro. Porque, rapaz, das 5 horas da manhã, um olha para o outro e fala assim, vamos fazer um barulho? Só de raiva. E aí eles começam a conversar, parceiro, e ninguém segura mais. E aí, o que eu fiz? Fui na vizinha do lado, falei aqui,
Os periquitos estão atrapalhando? Ela falou, não, eu nem escuto. Falei, graças a Deus a dona é meio surda. Fui na outra. Só os periquitos atrapalham vocês aí e tal, porque eu estava pensando em fazer um esquema diferente, né? Ela falou, não, já estamos até acostumados. No princípio, um pouquinho de trabalho, mas depois a gente costuma e nem ouve mais. E realmente, depois que você acostuma com barulho, você nem ouve mais. Mas vira e mexe, a gente está tendo que botar remédio, porque periquito dá percevejo. Se você não abrir o olho, aquele negócio toma a casa. Você tem um periquito, você tem uma quantidade de percevejo. Você tem 40, é outra quantidade. E eu não posso deixar aquele negócio alastrar para o vizinho afora. Então eu tenho responsabilidade, porque eu tenho bicho. Eu tenho que sempre estar jogando veneno na parede. Porque o percevejo não pode subir para o quintal do vizinho. Ele não pode vir para a minha cama também. Da mesma forma que eu cuido da minha cama, eu vou cuidar do quintal do vizinho. Você tem bicho lá, o bicho vai lá e faz o número 2 no quintal inteiro. O vizinho não é obrigado a ficar sentindo aquele cheiro de carniça o dia inteiro, você tem que limpar. Porque é assim que funciona. Você é responsável pelo bicho que tem. Essa é a lei que a Bíblia tem por trás do seu contexto. O que por trás da passagem Deus está passando para a gente? Você tem bicho? Responsabilidade é sua. E se mata uma pessoa, tem que responder por isso. Porque você sabe o bicho que tem. É isso que a Bíblia está nos ensinando. Animais, por si só, são nossa responsabilidade. Eu ganhei uma maritaca de presente. Pensa num bicho para gritar alto. E agora ela arrumou uma mania. Você abre o portão, ela escuta o portão, abrindo, né, para entrar de carro, ela escuta o portão. Ela já começa lá de dentro. Oi! Rapaz, independente da hora que você chega. Oi! E ela faz igual o Silvio Santos. Ai! E eu fico assim, meu Deus, vai acordar a vizinha, rapaz. Então, a gente está sempre preocupado, perguntando, sabendo, reclamar, a gente tem que arrumar um jeito. Porque é minha responsabilidade. Tem bicho? Tem cachorro? O que a Bíblia está dizendo? Cuida desse bichinho aí para não morder ninguém, porque se morder, a responsabilidade é sua. Diante de Deus você vai responder. O vizinho pode não dar parte, mas você... Quem está vindo de domingo de manhã aí ouvir Romanos, as mensagens em Romanos, está conseguindo fazer a ligação agora. Percebe? Domingo agora eu preguei sobre Romanos, eu falei que é impossível estudar a lei e não ter concepção de que eu sou um miserável. Quantas vezes nós já pecamos nesse negócio? Ficar de bicho. É o outro que não dorme. Eu peco, por quê? Porque é culpa minha. Eu não estou cuidando do bicho adequadamente. Estou tirando a paz do meu vizinho por causa do bicho, que late o dia inteiro. E eu não estou nem aí. Não. Aliás, Taubatiano fala diferente. Não estou nem aí. Eu não estou nem aí. Taubatiano tem um charme no finalzinho texano. Bem interessante. Não estou nem aí. Não, você tem que... É responsabilidade sua. E Deus vai cobrar de você o uso que você faz do animal que você tem. Não tem como correr disso. É sua responsabilidade. Aprendeu a primeira coisa? Amém, meu irmão? Então agora vai pensar 2 vezes antes de botar o bicho para dentro de casa. Que é sua responsabilidade. Se morder alguém, é sua responsabilidade. Cachorro lá em casa tem que ser manso. Não posso ter cachorro bravo. Recebo famílias da igreja lá em casa. Recebo criança lá em casa. Criança chega lá e enfia o dedo na goela da pretinha. A pretinha lacrimeja, mas não morde. Porque ela é uma lady. Foi criada para ser mansa. Então, quando ela latia para alguém, a gente já chegava junto. Eu queria você. Está maluco? Parou, acabou. Bem, segundo lugar de hoje, para a gente terminar. Dá uma olhadinha agora no versículo 33 em diante. Tem mais uma lição aí. Se alguém descobrir uma cova, ou se alguém cavar uma cova e não a cobrir, e nela cair um boi ou um jumento, o dono da cova dará indenização, pagá-la-á em dinheiro ao dono do animal morto, mas este será seu. É bem interessante. O que a lei está dizendo?
Fui lá e cavei um buraco, estou mexendo com construção. O boi do vizinho entra no meu quintal e cai e morre. Eu tenho que pagar indenização para ele, porque eu não cobri o buraco. Mas o boi é meu. Eu vou pagar a indenização, vou pagar o preço do boi, o preço que ele estipular, mas o boi é meu. Ok? Por quê? Por que isso acontecia? Porque o camarada poderia pegar um boi doente e tocar ele até ele cair na cova só para receber a indenização. Então Deus, sabendo de todas as coisas, conhecendo a genialidade humana, só se cair lá na cova do outro, você vai perder o boi. Vai receber a indenização, o preço do boi, mas você vai perder o boi. O boi é do outro, aí vai fazer o churrasco com o boi. Então isso acontecia muito. É do camarada abrir um buraco e deixar lá. E você estudando as leis, você ainda vai perceber que esse mesmo tipo de lei existe para ser humano. O cara, por exemplo, não podia construir uma casa, bater a laje da casa. É um processo parecido com o que a gente tem hoje, mas não é igual. Bater lá a laje da casa e deixar a casa no segundo andar com a escada do lado de fora, sem parapeito. Está na lei, não vamos estudar essa lei. Sabe por que isso existia? Para gerar segurança para crianças, que poderiam subir pela escada do lado de fora, que as escadas eram do lado de fora, atrás de alguma coisa, né? Pipa não, gente, não existia isso naquela época. Mas podia subir atrás de alguma coisa, porque as frutas ficavam secando lá, muitas vezes lá no teto da casa, os cereais. Era muito comum uma criança subir com o amiguinho do lado e tal, e eles subiam para pegar para comer. As frutas que ficavam secando. Não podiam cair. E aí a Bíblia dá ordens de que tinha que ter parapeito em volta da laje, para ninguém cair lá embaixo. São leis de responsabilidade civil. Ou seja, você também é responsável pelas obras que você faz. Qualquer acidente que você gerar é responsabilidade sua. Se você não tomar cuidado adequadamente das coisas. Vai lá, está mexendo com obra no quintal, deixa lá o vergalhão para cima. Se alguém cair ali, por mais que a outra família não dê parte, não entre em uma ação na justiça, diante de Deus você vai responder. Por quê? Por que não cortou uma garrafa PET e não colocou na ponta do vergalhão? Você é responsável pela obra que você faz. Como eu disse na semana passada, estourou a casa do vizinho lá, fez o muro, deu infiltração na casa do vizinho, você tem que mandar arrumar, pagar. Responsabilidade sua, foi você quem fez a obra. Ah, mas o vizinho também, querido, não discute isso não, vá lá, pague e acabou. Tem que pagar. Justamente para você viver bem com o vizinho, para o vizinho louvar o nome de Deus por causa da sua vida, porque você é honesto, justo, adequado, tem caráter. Para que o vizinho não pense assim, eu nunca vou para uma igreja de crente, porque esses crentes não valem nada, quebrou meu muro inteiro, não está nem aí. Deixa eu dizer uma coisa, na maioria das vezes eles vão pensar assim mesmo, porque eles procuram pelo em ovo, mas não seja você o motivo. Porque aí você vai dar conta. O cara já não quer andar com Deus mesmo. Muitas vezes ele usa isso aí só como pretexto. Mas não seja você o pretexto dele. Porque senão você vai dar conta. E é por isso que a gente anda correto. Não dá para deixar buraco aberto. Não dá para deixar muro sem amarração para outro dia, se cair em cima de alguém. Então por isso que você na obra vai construir uma casa, você tem que estar de olho. Pega um carro e ele não está bom, a responsabilidade é sua. Você vai viajar com um carro sem freio, tem crente que parece que é louco. Ah, vou assim mesmo. E aí o risco que você coloca o outro. Vem para a igreja com Covid, como eu já vim. E depois Deus fala no carro, a responsabilidade é sua. Né, coração? Mas eu vim só buscar um livro, eu não vim passear. Vim buscar um livro que eu queria continuar trabalhando. Só que cheguei aqui e encontrei gente que não era o esperado. Aí eu tive que entrar aí, pegar um livro aí e ir embora com Covid. Depois Deus falou, errou, responsabilidade é sua. Morreu alguém, sua responsabilidade. Ainda bem que não morreu ninguém. Todo mundo vivo aí. Pelo menos não naquela situação que a gente estava, né, naquele dia. Pessoas que se encontraram comigo. Mas estudando essas coisas que a gente chega a essa maturidade cristã, né?
A gente erra, aprende para não errar de novo. São cuidados que a gente tem que tomar com o outro. Então vai pegar o carro de qualquer jeito? Responsabilidade. Vai pegar a moto de qualquer jeito? Você assume a responsabilidade. Depois, você não pode reclamar de ter que pagar a indenização. E outra coisa, mesmo que não seja cobrado, você vai ter que confessar isso aí. Ó, meu irmão, errei porque eu sabia que a moto não estava boa, eu saí. E agora, o que você quer que eu faça? Você vai ter que ser honesto. Então é melhor não ir, para não ter que assumir isso depois. Você tem que remediar, é muito pior, né? Melhor prevenir. Então a Bíblia está muito preocupada com a nossa paz. Quando a gente estuda a Bíblia e a gente analisa os mandamentos do Velho Testamento, os mandamentos estão muito preocupados com a nossa paz, com a nossa boa convivência. Os mandamentos servem para que a gente arrume o mínimo de problema possível para a nossa vida e para a vida dos outros. É para isso que servem os mandamentos do Velho Testamento. É para que a gente possa viver uma vida com menos dificuldades possível. E é por isso que a gente precisa dar uma analisada com muito carinho em cada conduta nossa, em cada atitude, em cada situação que a gente vai fazer. Porque nós vamos arcar com as consequências. Eu estava lendo um livro um tempo desse atrás, e eu quero terminar com isso, chamado Mentores Segundo o Coração de Deus, de Wayne Cordeiro. Um excelente livro, vale a pena ler, vale a pena, é uma boa leitura. Mentores Segundo o Coração de Deus. Mas é um livro para mentores, mas serve para a vida cristã no geral. E ele estava falando numa situação que você tem duas coisas para escolher na vida: a obediência ou as consequências. Você só tem essas duas estradas. E você pode ficar à vontade para escolher entre uma delas. Ou você obedece, ou você vai ter que lidar com as consequências. Isso com tudo na vida, tudo. Inclusive com a Bíblia, com a palavra de Deus. A Bíblia é muito clara e ela diz o que a gente tem que fazer. E eu escolho diante das ordens bíblicas se eu vou querer obedecer ou se eu vou ter que lidar com as consequências da minha atitude. Isso serve para tudo na vida da gente. Os sábios preferem o caminho da obediência, porque ter que arcar com as consequências sempre é o pior caminho. É sempre mais complicado, sempre traz mais sofrimento. Não vale a pena. Eu vivia os meus primeiros anos de vida, até os 19, escolhendo as consequências. Eu quebrava todas as leis que eu conseguia quebrar. Parecia que o meu lema era: só existe uma lei, não tem lei. Então, saía desobedecendo tudo que podia. E minha vida se transformou num inferno. E quando eu me converti, eu virei a chave. Aí eu fui para o radical do outro lado também, porque tudo que eu faço com muita vontade. Tudo que eu sou muito. Então eu vivo intensamente aquilo que defendo. Me envolvi com droga, eu me envolvi bastante. Fui para o tráfico de drogas, eu me envolvi bastante também. Eu fui torcer para um time de futebol, mas eu não consigo só torcer, não. Eu fiquei fanático. Porque eu coloco ênfase nas coisas. Aí me converti. Aí mais ainda, que a dedicação tem que ser total. Aí eu fui para o outro extremo. Você tem que obedecer, vamos obedecer tudo de uma vez, vamos tentar fazer o melhor possível. Porque esse negócio de meia boca também eu não quero, não. E aí me disseram, para obedecer tem que conhecer, tem que ler a Bíblia. Então eu caí matando para ler a Bíblia. Já li a Bíblia dezenas de vezes, porque eu tinha o interesse de entender a vontade de Deus para a minha vida, o que Deus quer de mim. E quando eu descobri, eu fazia tudo o possível e continuo vivendo assim, para obedecer aquele negócio. Claro que esbarro em mim mesmo, né? Que tem as minhas dificuldades, as minhas limitações, tem hora que o mal que eu não quero eu acabo fazendo, o bem que eu queria fazer eu não faço. Não é isso que Paulo fala em Romanos 7? Essa batalha contra a velha natureza existe em mim, existe em você, mas eu faço de tudo para obedecer as leis que estão ali,
para não dar um passo nem para a direita nem para a esquerda de livre vontade. O pecado tem que brigar contra mim mesmo, que é isso que tem que fazer. Ele tem que brigar contra a gente para nos convencer. A natureza tem que puxar muito para fazer a gente pecar. Ele não sai por aí pecando à vontade. Crente não deveria ser assim. E aí, de vez em quando, a gente erra mesmo. A gente erra muito. Mas tentando acertar. Tem que tentar acertar. Tem que procurar obedecer. Porque eu cansei das consequências. As consequências não são piedosas. Elas não têm piedade. Quando elas chegam, elas são avassaladoras. E eu descobri isso jovem. Eu falei, não quero isso para mim, mas não. Isso não deu certo. Isso causou muito sofrimento para mim, para minha família e para as pessoas ao meu redor. Não presta. Eu quero obedecer. Olha, chego aos 45 anos com essa carinha de 55, né? Mas tem valido muito a pena obedecer. Lidar com a obediência é muito melhor do que lidar com as consequências. Então, seja precavido, tome cuidado, para que você não tenha depois que arcar com as consequências. Essa é a mensagem bíblica para nós. Seja precavido, resolva as suas questões, não deixe pontas soltas. Para que você vai fazer o muro, vai economizar R$300 na calha, vai dar infiltração para o lado de lá do vizinho, depois você vai gastar 1.000 para mandar arrumar. Seja inteligente, já coloca o negócio de uma vez. E aí eu quero realmente terminar com uma coisa que aconteceu comigo. A nossa cachorrinha está muito velhinha. Eu não sei viver sem cachorro. Eu amo cachorro. Eu sou apaixonado por cachorro. Por mim eu tinha 18, mas não posso. Eu não tenho quintal para ter 18, eu não tenho nem quintal para ter um cachorro grande. Tem que ser pequeno. E a gente tem uma pincher. Eu nem levo ela muito para passear, porque é estranho. Um homem desse tamanho com a pincher é um negócio meio esquisito, né? Não casa. Mas eu sou apaixonado no bichinho. E eu falei com a Bia esses dias. Eu falei, Bia, eu quero ter um Beagle. Depois da Pretinha, vamos comprar um Beagle. O Beagle, para quem não sabe, é a raça do Snoopy. Manchadinho, tal, malhadinha de marrom, preto e branco, aquele orelhão. Eu sou apaixonado naquele cachorro é lindo. Se você souber de alguém que está dando, eu quero. Tá certo? Porque ele custa R$4.000, o filhote. Pois é, está dando, Paulo, eu vou buscar, fica tranquilo. Só que eu fui estudar sobre o Beagle. Porque ciência é um negócio muito legal, ciência se desenvolve. Cachorro hoje em dia tem temperamento. Na minha época o temperamento do cachorro era um chinelo. Agora não, agora o cachorro tem temperamento, né? E eu fui estudar sobre o temperamento do Beagle. Gente, levar um Beagle para casa e um Tasmania não tem muita diferença. Disse que você não pode viajar e deixar o Beagle sozinho, que quando você chegar a casa está destruída. E o que eu mais faço na vida? Viajo. E agora eu estou nesse impasse entre a obediência e as consequências. Eu não sei o que eu faço. Mas eu falei com a Bia, a vantagem é que não tem uma porta de madeira. Ele vai se arrasar. Ele vai roer qual porta de madeira? Só lá dos fundos que é de madeira, do quartinho lá de trás. Ele vai roer o quê? Ele vai ter dificuldades. Mas eu estou pensando nisso. Por quê? Porque você vai comprar um cachorro, você tem que pensar nas consequências. O camarada tem um quintal de 2x2 e compra um Rottweiler. Mano, tem algum problema com a sua matemática? Você vai comprar um Rottweiler e vai botar num pedacinho de 2x2? Deixa eu perguntar uma coisa para você. Está normal? Rottweiler é para uma fazenda. Aí tranca o cachorro dentro de casa uma semana, sai para trabalhar, e quando volta, querido, o cheiro está chegando lá na esquina. A Bíblia vem e diz assim, seja prudente. Quem é que vai construir uma casa? Não senta primeiro e calcula, para ver se vai conseguir terminar. Não é isso que a Bíblia diz? Tem que ser inteligente, senta e veja. Eu estou falando de um cachorro de 50 centímetros de altura. Eu já estou pensando 2 vezes. Porque a gente tem que sentar, analisar as coisas, para ver se dá para fazer. Porque senão,
ou vou ter que arcar com as consequências. A sabedoria está com quem calcula. Esquece não. Amém, meu irmão? Que Deus lhe abençoe. Talvez essas mensagens não estão sendo aquilo que você gostaria de ouvir. Talvez você queria uma mensagem de vitória, mas a vitória do crente é ser obediente. É realmente ser prudente. Isso é que é vitória. A gente vai desenvolvendo nossa capacidade de vencer o pecado com obediência e prudência. Realmente vivendo em paz com aqueles que estão ao nosso redor. E tendo paz para viver. Pense nisso. Sente primeiro e calcule. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela sabedoria que estamos tirando destes textos, os mandamentos do Pentateuco, dos 5 primeiros livros. Nós estamos realmente aprendendo bastante sobre a nossa conduta moral, civil, e somos muito gratos ao Senhor por tudo que estamos desenvolvendo aqui como filosofia de vida, procedimento do viver, essas metodologias espirituais para a pacificação do nosso coração. Nós te agradecemos, obrigado por todo esse aprendizado. E obrigado também pelos guerreiros aqui da quarta-feira, que não desistem de estudar a tua palavra, que amam-na. Nós te pedimos que tu estejas dando sabedoria aos teus servos, crescimento, e que eles possam lograr êxito naquilo que planejam aqui, estudando a palavra, e também possam trazer sobre si as bênçãos oriundas da obediência. Te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém.